Olá, pessoas. Problemas técnicos aqui acontece com todo mundo que tá ao vivo. A gente tá com os probleminhas técnicos, mas a gente já vai resolver, viu? E aí a gente recomeça. Não sei se a gente recomeça, se a gente fica. Tudo bem, Adriano, Edmilton, Leomate? Justamente a live que a gente vai falar de criatividade, a gente precisa ser criativo para encontrar a solução. Algum tilt aconteceu. Acho que vamos. Dividir telinhas? Eu acho que vamos. O pessoal no YouTube tá vendo a gente aqui na câmera grande. O pessoal no Instagram. Vamos aqui, eu acho, né? Boa noite! Deixa eu abrir aqui uma outra janelinha. Não sabemos o que aconteceu, gente, estava tudo funcionando. Boa noite, Nívia. E parou de funcionar, bem na hora de entrar no ar. Enfim, quanto mais o sarrafo sobe, mais gente vem para a internet para fazer conteúdo, mais a gente precisa ser criativo, né? Boa noite. Eita. Agora a gente teve um Inception aqui, o conteúdo dentro do conteúdo. Olá, Angel Encantamentos. Maravilha. A gente ainda está se entendendo um pouquinho aqui com a tecnologia. E aí, assim, hoje a gente vai passar por alguns processos criativos, processos de treino da criatividade, para que a gente consiga desenvolver conteúdos cada vez mais interessantes. Tem como a gente treinar a criatividade, tal qual um músculo. Se a criatividade não é exercitada, ela atrofia. E aí eu queria tentar identificar com vocês, já meio de cara, quem é uma pessoa criativa? O que vocês acham que é uma pessoa criativa? Ah, só fazer um spoiler. No final da live, a gente vai fazer um exercício de criatividade juntos aqui, tá? Eu vou propor umas coisas e aí a gente vai negociando. Tá legal o áudio, gente? Tá rolando o áudio já que a câmera... Pra mim aqui tá. A imagem da câmera não foi, mas acho que tá rolando, né? Tô só conferindo aqui no YouTube. De repente, quem quiser ir lá pro YouTube também tá rolando lá. Lá no YouTube a gente tá com a tela toda, daí a imagem da câmera. Aqui a gente tá com o celular, tá mais miudinho, mas é tão de coração toda vez, é tão lindo. Olá, professora Letícia. Angel já confirmou que o áudio tá rolando, Verônica entrou. Olá, Adriano, boa noite, Verônica, boa noite, Adriano. Que bom, a gente vai se espremer, mas não vamos deixar de fazer. Esse é o nosso lema, nem era, passa a ser agora, neste segundo. Gente, a Verônica tá lá no YouTube. Ah, a Verônica foi pro YouTube. Bom, quem for pro YouTube vai ver... Tela cheia. Tela cheia. Quem vê aqui no Instagram, mas vai acontecer igual. Vai acontecer igual aqui e lá. Então, já peguem papel e caneta pra gente fazer o nosso exercício no final. O exercício no final. A gente vai fazer um treino criativo. Opa, não era pra mim, não. Vai cair. Vai cair. Tá na medida aqui, assim, pronto. Só pra aparecer. Aí quem não tá no YouTube vai ver o Inception, que é o celular e a caneta. Ó, cheia aí na TV, muito bem. Ai, que chique. Aí a gente fica grandão. Maravilha. Gente, quem é a pessoa criativa? Quem é a pessoa criativa? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem... Se alguém quiser dizer pra mim num comentário aqui, quem é a pessoa criativa? Quais são as características dessa pessoa que tem uma criatividade treinada, desenvolvida? E aí, ó. A pessoa criativa já é alguém que tenta achar a solução o mais rápido possível. É a pessoa que não fica esperando a vida, né, acontecer. Tem gente que vive e tem gente que, enfim, a gente precisa rebolar, aprender a rebolar. Mas a pessoa criativa, gente, via de regra, é a pessoa que tem um vasto repertório, que sabe se relacionar bem com as referências, que tem bastante referências também, e
que está treinada pelos processos criativos. Na verdade, a gente tem uma ideia de que uma pessoa criativa, ela nasce criativa como se nascesse pronta. E não. Tal qual uma pessoa tímida, ela acaba ficando tímida porque vive num ambiente mais controlado, mais rígido, né, com padrões muito severos de comportamento. A pessoa criativa, ela está treinada, ela via de regra, nasceu num ambiente que estimula a criatividade. Ela está o tempo inteiro vivendo sob estímulos criativos. Não é à toa que um filho de um artista acaba virando artista também, né? A gente sabe da vida de muitos famosos que, poxa, o filho acaba enveredando a profissão do pai, porque ele viveu a vida inteira naquele ambiente. Ele está acostumado com aqueles estímulos, com aqueles processos. Então, ele acaba desenvolvendo a criatividade. Você pode entrar aqui, Aristis. Tô aqui. Acaba desenvolvendo os processos criativos. Mas a gente vai falar de como que a gente, os réis mortais, consegue desenvolver e treinar essa criatividade, porque é possível. E aí, a gente passa pelo desenvolvimento de um repertório, e eu queria que o Alex falasse agora do que é essa coisa do repertório, inclusive para falar da intuição altamente especializada. O que é uma pessoa com grande repertório, Aristis? Bom, o repertório, assim como a gente vai assistir, por exemplo, uma banda tocando, né? Essa banda tem um repertório, ela vai tocar uma série de músicas que estão dentro daquele universo A Nívia falou que é criativa, mas a timidez atrapalha. Acontece, né? A timidez acontece também. Pode segurar mesmo. Existem, e inclusive a gente pode bloquear processos, sabe? Às vezes a gente é naturalmente criativo para algumas coisas e para outras não tanto, mas a gente pode se estimular também. Bom, então voltando no repertório. Então, quando você tem um poeta, o poeta tem o seu repertório de poesias. Então, o repertório é um conjunto de conhecimentos e de referências e de coisas que você vai juntando ao longo da sua vida, do seu estudo, do contato com as pessoas, e que você pode lançar a mão quando você vai produzir alguma coisa ou quando você vai se comunicar. Então, por exemplo, se você vai se comunicar com crianças, professor Letícia aí que está assistindo a gente, né? A idade das crianças muda a comunicação que você tem que ter, porque as crianças têm repertórios diferentes. Então, uma criança de 5 anos teve contato com uma série de coisas do mundo e também do processo de aprendizagem que é menor do que uma criança de 10 anos, né? Então, o repertório dela é menor. Uma criança de uma determinada região do país ou do mundo tem um repertório diferente de uma criança de outro lugar do mundo, porque cada cultura vai te possibilitar ter um repertório diferente. E por isso que é importante também você buscar outras culturas, para que você aumente o seu repertório, para que você possa buscar dentro da tua cachola, né, essas referências e referenciais e fugiu a palavra. Fugiu o raciocínio junto com a palavra. O que a gente quer dizer com isso? Que quanto mais você se permite experimentar processos, coisas, vivências, conversar com pessoas diferentes, assistir filmes de temáticas diferentes, ver música, ouvir músicas de lugares diferentes do que a gente está acostumado, a gente forma um repertório mais amplo, maior. Eu gosto de pensar que a gente precisa estourar a nossa própria bolha, sabe? Porque a gente acaba ficando condicionado. A gente fica condicionado ao que o algoritmo traz pra gente. A gente fica condicionado a ouvir as mesmas músicas daquele mesmo estilo que a gente ouviu uma vida inteira.
a gente fica condicionado a ir nos mesmos lugares, comer as mesmas comidas, que a gente sabe que é bom, porque a gente não corre menos risco de errar, de pagar por um prato, né, que a gente eventualmente não vai gostar. Mas mais até do que um processo de estudo de possibilidades, quando a gente tem experiências, quando a gente se permite viver coisas diferentes, a gente acumula um repertório diferenciado, porque a impressão da experiência é mais poderosa do que a impressão do acúmulo de informação, do estudo teórico. É muito poderoso essa criação de repertório para a gente acessar. É como se você estivesse alimentando um tanque de peixe. Você vai colocando peixinhos nesse tanque e de espécimes diferentes para que na hora da pescaria, na hora de você preparar um prato, de você fazer uma coisa, você tenha possibilidades, sabe? Seja do léxico, de palavras, para se comunicar com pessoas diferentes. Uma coisa que atrapalha muito a criação de repertório são os preconceitos. E não se enganem, todos nós temos preconceitos. Temos. Aí a gente não ouve aquela música porque uma vez eu ouvi e não gostei. E não é que você tenha que gostar, entende? Mas permitir-se atravessar por uma outra experiência é uma forma muito poderosa de acumular repertório. E aí outra característica da pessoa criativa é a pessoa que se relaciona com saúde com as referências. Que um produtor de conteúdo, quando vem para a internet, necessariamente precisa estudar processos, né? A gente gosta de ver vídeos de outras pessoas, e eu estimulo mesmo, acho que é muito importante a gente ver, inclusive concorrência, né? A gente precisa ver o que a nossa concorrência está produzindo, o que chama a atenção, o que está funcionando eventualmente para nossa concorrência, para que aquilo também nos alimente de alguma forma. Mas se é o único lugar que eu procuro para criar os meus conteúdos, acaba que eu fico muito suscetível a uma comparação. E essa comparação pode me bloquear mais do que me estimular. É recorrente, assim, nos nossos alunos, processo eu estava procurando, mas eu vi fulano fazendo isso, eu não consigo fazer, eu queria tanto fazer desse jeito. E, de repente, você teria milhões de condições de desenvolver a sua própria linguagem, a sua digital, o seu, né, de uma outra forma, se você não se deixasse contaminar tanto. Tem uma das premissas que a gente usa nos nossos processos que é: use as redes. Não seja usado por elas. Porque a gente pode se intoxicar. Buscar referência é extremamente positivo. Inclusive o Instagram estimula. Tem lá no painel profissional um íconezinho das inspirações para quem tem o Instagram profissional. E é interessantíssimo você deixar ali, mas de repente para determinadas pessoas é um conteúdo que funciona e você vai usar e de repente não performou bem. Mas daí eu não sei fazer, eu que não sei usar. Será? Será que não é de repente o teu público que não ressoa bem com aquele tipo de comunicação? Então experimente. Mas aí outro lugar de lidar bem com a referência é também lidar com a frustração, que são esses processos onde a gente se boicota. A frustração é inevitável. Com certeza. Só dá um oi ali para a Dai, que chegou agora. A Lucimar, que bom, sejam muito bem-vindos. E tem a ver ali também com o que a Nívia falou. Eu escrevo e às vezes tenho uma ideia, mas travo nessa questão de não saber como aquilo vai ser aceito, aí eu desisto.
Então, quando você vai buscar referências e você se deixa levar pelo que o outro está fazendo, pode gerar isso. Pode gerar esse medo de achar que o teu igual, né, aquela pessoa a quem você está buscando referência, que não vai aceitar. Mas quem tem que aceitar, na verdade, aquilo que você está dizendo é a sua audiência. E não necessariamente a sua audiência é a mesma audiência de quem você foi buscar referência. Então, você só vai saber se vai ser aceito ou não quando você colocar para a sua audiência receber. E não quer dizer também assim que o fato de você ter feito um conteúdo de uma forma e não ter sido um super sucesso ou não ter sido tão bem aceito, que você errou. Você pode refazer esse conteúdo, você volta e pensa uma outra forma de falar aquilo. Então sempre encare essa questão de colocar à prova, né, o teu conteúdo como se você acertou, se acertou. Se você errou, você aprendeu. Até porque esse erro não existe nesse lugar. A gente pode ter processos melhores, que performam melhor, processos que não tanto, mas o erro, de fato, não existe. Não existe. Ele, né, a gente fica assombrado pela ideia de flopar, mas não, é uma experimentação. É uma experimentação. Enfim, se você tem também o hábito de alimentar o teu repertório, de colocar peixinhos no teu tanque, assistindo coisa, vivendo, exercitando, tendo experiências diferentes, na hora que você for usar uma referência, porque a referência é esse lugar onde a gente se inspira, né? A gente vai usar um modelinho, uma trend, uma coisa que a gente já viu que funciona, seja na concorrência ou em outro tipo de lugar. Aí você vai alimentar aquela referência com o teu repertório. Essa referência deixa de ser uma cópia quando a gente empresta para essa referência o nosso próprio jeito de fazer. A nossa própria voz, os nossos movimentos, a nossa identidade, a nossa digital. É igual fazer receita, por exemplo. A Marcele é uma cozinheira de mão cheia. Melhor do mundo, inclusive, tá? Desculpa aí vocês que são cozinheiras, mas a Marcele é a melhor. Do mundo! Tem alguém com medo de passar fome. E aí, o que eu gosto muito que ela faz? Ela pega uma receita e ela vai acrescentando aquilo que ela já sabe que funciona dentro da química que ela foi aprendendo de vários ingredientes. Então, às vezes, uma mesma receita que eu já comi em algum outro lugar, quando a Marcele traz o ponto de vista dela, traz essa criatividade dela, traz essa interferência do repertório dela, se torna uma receita diferente. A gente até brinca aqui que as receitas aqui em casa são a la Marcelaise, né? Que são as versões da Marcele das receitas. Ai, fiquei sem graça com o elogio, eu perdi o rebolado. Mas é verdade. Só digo verdades. Mas então, e todo mundo meio que passa por isso, né? A gente presta para as receitas o nosso jeito. E assim é com os conteúdos e com as referências. Além de linda, sorridente, na cozinha bem, é maravilhosa. Ganhei a noite, ó. E aí, pensando também ainda onde que o repertório vai ajudar vocês na produção de conteúdo, né? E pensando também na referência. Espera que eu tinha um outro raciocínio antes disso. Parênteses. A gente fica meio perdido. Quando mesmo que você pegue o mesmo vídeo, fizer do mesmo jeito, com a mesma forma que você já fez uma vez e deu super certo, pode ser que ele não dê de novo. Então você tem que estar se experimentando para que você encontre essas novas maneiras de ir se comunicando com a sua audiência. E você pode pegar, às vezes, um vídeo que você achou a ideia interessante, mas que lá no canal da outra pessoa não performou tão bem, e você colocar a sua receita, o seu tempero, o seu repertório, e esse vídeo performar super bem no seu canal. Então, não necessariamente porque no outro funcionou super bem, para você também vai funcionar, mas também não quer dizer que porque para o outro não funcionou, para você não vai funcionar, porque é o seu jeito de fazer. Voltando nos professores, né? Você tem uma base lá curricular comum, né? Todo mundo tem que ensinar mais ou menos as mesmas coisas. O que diferencia um professor do outro nesse caso?
esse tempero, esse repertório. Eu tenho uma amiga que é professora de educação artística também, que quando ela vai falar sobre matemática, por exemplo, que ela já deu aula em matemática, ela traz essas referências históricas de como surge determinado... Por exemplo, como surge o pentagrama, né? Não sei se a história que ela me contou é verídica, mas é uma história. E aí, através da história, você lembra o processo, né? Lembra, às vezes, até uma fórmula, né? Então, o repertório vai ajudar nisso, de você se torna uma pessoa mais criativa quanto mais repertório você tiver, porque você vai ter conexões diferentes, né? Para ligar um mesmo tema. Né? E aí... para além das referências e do repertório, uma pessoa criativa passa por existem atitudes, os sensos, que são próprios da pessoa criativa, e existem os treinos também. O artista ele está sempre, de alguma forma, se exercitando. E precisa se exercitar, né? Porque faz parte do exercício da profissão mesmo, assim, não tem como a gente fugir dessa realidade. O deadline, que é um dos sensos que eu vou tratar aqui, que é o senso de urgência, é extremamente importante para que a gente entre em movimento. Então, ele é um estímulo criativo, sim. Aqui no Brasil, costuma-se dizer muito que o brasileiro é muito criativo, porque não é um país de primeiro mundo, né? A gente sempre precisa desse rebolado, desse trejeito, essa malemolência para sobreviver. E o brasileiro sobrevive com muito bom humor. E isso é senso de urgência. Precisa viver, precisa ser feliz. E aí todas as coisas no Brasil têm um tempero, uma ginga diferente. O brasileiro tem um jeito próprio de fazer as coisas, né? Isso é senso de urgência. Não é incomum a gente ouvir músicos que, assim, aí principalmente quando você tem uma obra encomendada. Eu preciso fazer determinada coisa, não é uma coisa que eu vou fazer por insight, ou por intuição, inspiração, mas você está no treino, no exercício da vida, o exercício profissional, e aí você tem uma encomenda. Vai funcionar melhor o espírito criativo quando tiver nos 45 do segundo tempo. Via de regra é o que acontece. Quando você tem tempo, você vai pesquisar, aí você vai fazer um processo de decantação, você vai viver aquele momento para depois, quando tiver na urgência de entregar, surgir a ideia luminosa. É muito isso, assim. O senso de urgência é um combustível e um estímulo muito importante para os processos criativos. Quando a gente vem fazer conteúdo para a internet e o nosso negócio... deixa eu ver só o que a professora Letícia falou. A arte se relaciona com tudo, e quanto mais relacionamos a vida cotidiana, mais sentido tem e mais valor. Exatamente. Super. Né? Como é? Mas voltando para esse treino... me perdi agora. Eu estava falando da Nossa Senhora do Deadline. A Nossa Senhora... Quando você vem para a internet, todos os dias são deadlines. Tá. Lembrei. Voltou. Não, o que acontece? Quando a gente está na internet, mas não é necessariamente o que a gente faz para viver, você está começando um movimento, a Nossa Senhora do Deadline, ela não aparece todo tempo. Porque você tem tua fonte de renda, você tem... o lugar de conforto do meu negócio está sobrevivendo. Agora, se o teu negócio precisa dessa produção, aí a gente se coça, porque você sabe que é uma realidade e o negócio tem que acontecer. Então eu vou buscar as referências, eu vou criar o repertório, eu vou me expor a um treinamento, eu vou viver uma experiência diferente de gravação, vou tentar uma coisa criativa, porque ou o povo vem comigo ou vem.
ou vem, eu não tenho chance de outra coisa. É estímulo criativo, o senso de urgência. E os outros dois, doutor Alex? Bom, liberdade de experimentação. A gente já tinha falado isso, né? Esses 3 sensos a gente tinha falado em alguns stories durante a semana. A liberdade de experimentação vem também ali no caminho da Nívia, de você se permitir ir aonde talvez você não fosse normalmente. Por exemplo, vou extremalizar aqui, de você dançar no meio da rua. Entende? Essa sensação de se permitir experimentar. Outra, claro que como eu falei, né? Eu tô Ele exagerando. foi para um lugar extremo. Mas, por exemplo, a Marcele me falou esses tempos aí, o que é que eu sempre faço do mesmo jeito, que daí eu experimentei um negócio diferente? Não sei, eu não tô lembrando agora não vou lembrar. Mas enfim, sempre que eu vou em um restaurante, eu como feijão com arroz, tá? Tem essa, o Alex tem dessa. Eu posso estar na França, eu vou comer feijão com arroz. Aí, esses tempos a gente foi no restaurante e em vez de pegar o que eu sempre... sorvete. Que eu sempre pego pistache. Pistache não, menta com chocolate. Tá? É verdade. E aí um dia a gente foi na sorveteria e eu resolvi... Falando de churrascaria. Na sorveteria eu resolvi experimentar outro sabor. E não peguei, não passei nem perto. E elas se espantou, falou, nossa, né? Falei, eu tô me permitindo experimentar, né? Então tem essa liberdade, você se permitir experimentar coisas. E o mais interessante é que, em se tratando do digital, você tem ainda várias possibilidades de experimentação antes de botar na prática. Então, uma coisa que talvez assuste as pessoas é justamente achar que já tem que fazer valendo logo no começo. E não, é um processo. Você consegue gerar um processo de dessensibilização e de experimentação. Por exemplo, aqui no Instagram, você consegue fazer lives de prática. Então, você bota para rodar, em vez de botar no público, você coloca em prática. E você faz uma live sozinha, até para ver as questões técnicas e se acostumar com isso. No YouTube também, você consegue fazer uma live sem ninguém ver. Então, você vai experimentando os processos técnicos primeiro, depois a fala, enfim. E você vai ganhando mais tônus e vai perdendo o medo, né? A relação com a liberdade é realmente um enfrentamento, sabe? É o avesso do medo. Via de regra, a gente não se expõe porque a gente tem medo. E aí, não é nem essa coisa extrema, a Nívia falou, até danço, mas se tiver mais gente dançando. E a professora Flávia Palermo, eu também danço, sou belly dance, mas não é o meu foco. É que não é nesse lugar, assim. Quando a gente diz, você precisa da experiência da experimentação, é porque abrir o olhar para possibilidades. Às vezes, o treino criativo não precisa ser necessariamente a zona de desconforto total e absoluta que vai te bloquear de novo. Não é só isso, mas pequenas experiências do tipo entrar num aplicativo de edição e apertar botões e tentar coisas e passar por processos e viver isso, assim, de o que eu não tentei ainda, o que será que acontece se eu acelerar bem um vídeo, o que acontece se eu deixar ele muito lento, será que não vai dar um efeito divertido? O que acontece se eu tentar uma trend? O que acontece se eu conversar com meu cachorro? Eu não sei. É que assim, se a gente parte para esse lugar das possibilidades, é assim, o pensamento da liberdade é o pensamento do senso de possibilidade. Se a gente não está tentando alguma coisa que muitas pessoas estão fazendo, é porque eu tô com medo. E esse medo tem fundamento?
Quando eu não publico um conteúdo por medo do que as pessoas vão pensar, vão dizer? Como a Nívia falou, eu sou criativa, penso numa coisa para escrever, mas aí eu travo porque o que será que os outros vão dizer? E assim, é muito difícil as pessoas manifestarem opinião mesmo. Os que manifestam de forma contrária, muitas vezes são tão insípidos assim que a tua audiência, se for num comentário, a tua audiência vai se posicionar a teu favor. Isso. E você acaba aprendendo a lidar com o hater. O senso de possibilidade é extremamente importante para quem quer desenvolver criatividade. Posso só voltar aqui uma coisa, só para não deixar passar? A professora Flávia colocou ali, gente, adoro que vocês ensinam como é difícil criatividade e liberdade. As duas coisas são muito íntimas, tá? O Washington Oliveto, que faleceu há pouco tempo, existe um processo chamado de brainstorming, que é você trazer o máximo de ideias possíveis, independente delas serem malucas, delas serem esquisitas, delas parecerem que não vão funcionar, tá? Mas por quê? Porque quando você vai deixando o fluxo de liberdade de ideias acontecer, a tendência é que as ideias que são mais quadradinhas, elas vêm primeiro, porque elas estão ali onde a gente está acostumado que elas estejam. Conforme você vai se livrando dessas e vai trazendo mais ideias, a tendência é que você comece a ficar mais liberto dessas ideias quadradinhas e aí a criatividade começa a acontecer. Por isso que é importante estar fazendo sempre e coisas diferentes, porque daí você consegue trazer mais criatividade e mais liberdade. Ela falou que na rede social é complicado. Depende, né? Que aí eu quero entrar nisso que você acabou de dizer. Uma das coisas que a gente acha interessante, se você vai começar um projeto profissional, vamos supor, a professora Letícia tem um Instagram dela que já é profissional, a Dai tem um Instagram profissional também, mas vamos supor que a Nívia vai começar agora um Instagram profissional, ou alguém que está aí vai começar um Instagram. Comece do zero, faça um Instagram novo, sem as pessoas que você fica preocupada que vão te julgar. Então, vamos supor que eu tenho um amigo de colégio que sempre me criticou. Então, quando eu for começar esse novo Instagram, eu vou começar sem chamar ele e até às vezes você bloqueia mesmo, sabe? Você tem ali nas configurações do Instagram como bloquear pessoas que você não quer que tenham acesso ao teu conteúdo. E aí você vai se sentir menos pressionado a cumprir o que essa pessoa que te trava quer de você. Entendeu? Você vai estar mais livre para poder fazer para quem precisa ouvir o que você tem a dizer. Entende? Aí a Flávia disse, o duro é ser psicanalista e ser divertido. Cara, imagina! Super dá, Flávia! Pense em situações do psicanalista. Eu tenho uma amiga em São Paulo que ela me contava histórias tão interessantes do universo, porque ela trabalhou um período fazendo residência. Antigamente se fazia residência em hospitais de manicômios, né? Com esquizofrênicos. E as situações dessas pessoas são extremamente interessantes e é divertido você pensar nas possibilidades de comportamento humano e aí você provocar essas situações. Trouxe aqui uma ideia, uma coisa da esquizofrenia, que é uma fragilidade, até pensando em graça, até meio pequei agora, mas pense em como falar de coisas difíceis a partir dessa proposta de que o ser humano é bobo. Todo mundo, em algum aspecto, é bobo. Ou por ser pretensioso demais em alguma coisa, ou por ser... A gente é. E aí você partir desse olhar da fragilidade humana que todo mundo tem, você pode gerar muita coisa interessante e divertida. Porque não precisa ter um modelo da comédia XYZ. Você pode encontrar a tua digital. Isso. E ainda assim ter humor. E você falar sobre coisas sérias não implica que você não possa ser leve, nem que você precise ser sisudo, né?
Você pode falar de coisas muito sérias, com todo o respeito, data vênia, como dizem os advogados, mas com leveza, com diversão em alguns, onde for possível, com seriedade, porém sem ficar sisudo, enfim. Essa variação também de cor, né, na tua fala, ela também é interessante. Quando você precisa falar de algo muito sério, que mesmo que se você não trouxer de forma sisuda, as pessoas vão prestar atenção, porque quando você precisa falar de coisas leves, você também consegue, né? E aí a Flávia falou ali que depois a gente começou a fazer vídeos com menos julgamento. Ai, que maravilhoso, que coisa boa de ler. Nossa, que coisa boa de ler. Porque a gente é muito mais cruel com a gente mesmo do que os haters, às vezes. A gente se bloqueia. É aqui dentro, né? Você que é psicanalista sabe bem disso. A gente se sabota, a gente cria os nossos próprios bloqueios. Muitas vezes por conta dessa dificuldade de experimentar em função do medo. O avesso da liberdade da experimentação é o medo. E aí a gente quero falar rapidinho ainda do espírito do brincar. Só ali a Daiane também falou, também inspiramos a ser menos críticas. Ela está sendo menos crítica com ela. Ai, que ótimo, coisa boa, porque você tem uns conteúdos muito massa. Muito mesmo, a Day é maravilhosa. Quanto menos crítica você for, melhor vai ficar os conteúdos. Eu gosto desse lado cômico, traz leveza à vida das pessoas. Muito, né? Isso e, aliás, é o que performa melhor na rede social. E se a gente... Além disso, também os conteúdos informativos, claro, os tutoriais sempre fazem muito sucesso. Mas se a gente consegue temperar os nossos tutoriais, os nossos conteúdos informativos com leveza e humor, aí é um prato cheio. Aí é bom demais, né? Não? Espírito do brincar. Espírito do brincar. O espírito do brincar é exatamente isso, assim. É você estabelecer um jogo com você mesmo. O jogo criativo, o senso da experimentação. Eu gosto de tratar o meu espírito criativo como uma criança birrenta mesmo. Tem momentos em que, para mim, a saúde da minha criatividade, eu preciso fazer coisas que me despertam para esse lugar, que me dão prazer, e aí atividades manuais, se lidar com tarefas. Eu gosto muito de mexer com planta, com barro, com terra, botar a mão na terra, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, mas eu gosto de fazer coisas muito bobas também, de ter experiências que são muito minhas, assim. Às vezes eu até compro umas brigas com a família. As minhas coisas, eu gosto de andar em cima do trilho do trem, eu tenho umas coisas que eu gosto de fazer para ter a sensação da infância de novo. Estar pertinho da nossa criança interior é estar namorando com a nossa potência criativa. Dançar, nem que seja sozinho. Esses processos são, às vezes, para nos estimular. Ninguém nem precisa ver, sabe? Você dançar sozinho, você conversar com uma planta, você ler uma coisa diferente, ir a uma livraria e ficar folheando livros. Como é gostoso fazer isso. E cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua viagem, cada um tem a sua curtição. Às vezes são games, às vezes são eletrônicos, mas cada um tem uma relação com uma brincadeira diferente. Manter a nossa criança interna acordada é extremamente saudável para os processos criativos. Que bom, Gi! Que bom que você adora os conteúdos. Agora, para além dos estímulos, o que será que bloqueia? Tem um tanto de coisa que bloqueia. O medo é o principal e mais importante deles. A maioria deles é até derivado do medo. O medo... Você tá saindo do quadro. Eu tô saindo do quadro? Vai pra dentro. O medo é muito... Assim, quando a gente se critica demais,
Porque a gente também tem medo do julgamento. Então a gente fica com restrições a respeito do que a gente está fazendo, não porque a gente tem um senso crítico, se julga, mas via de regra porque a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de não ser acolhido, e aí a gente deixa de fazer a experimentação. Então a autocrítica demais, que também é fruto do medo, é um processo que bloqueia terrivelmente. A insegurança é o medo, né, Nívia? Muita comparação. Quando a gente se compara demais, e aí, cara, a nossa página 23 não pode ser comparada com a página 400 da outra pessoa. E não é porque a gente está na página 23 que a gente não tem condições de fazer conteúdo, de criar processos muito criativos. Quando a gente se coloca nesse tipo de contraste com gente que já está fazendo há muito tempo, a gente não está sendo honesto, a gente não está sendo justo com a gente mesmo. Então, não se comparar como? Se a vivência do outro é completamente diferente da nossa, se o público do outro às vezes é muito diferente também. Então a comparação exagerada é um processo que bloqueia. E lidar mal com a frustração. Eu sou uma pessoa que lida um pouco mal, assim, hoje em dia até menos mal, mas eu preciso me policiar, porque a frustração, ela é natural em vários processos, principalmente nos processos criativos. A gente não vai ser sempre genial, a gente não vai ser sempre... nossos textos, os nossos processos, os nossos produtos, não vai ser sempre o hors concours. E tá tudo bem. Que bom que a gente não é super-herói, a gente é falível. Isso quer dizer que a gente tá no jogo. É só pensar quantas pinturas de teste o Van Gogh fez antes de fazer A Noite Estrelada. Né? Uma coisa que é bem interessante, se você olhar, tem muitos pintores que, quando você pega uma obra dele e você vai fazer lá a espectrografia, você vê que tem várias camadas ali de desenhos diferentes. Né? Tem um documentário muito interessante com o Salvador Dalí, acho que é com o Salvador Dalí, que eles filmam, eles fazem um processo, isso já na década de 60, 70. Eles fazem, se for o Salvador Dalí, se eu estiver falando bobagem, vocês me perdoem. Mas eles filmam, fazem um processo que você consegue ver o traçado dele sendo filmado. Tá? E aí o diretor vai conversando com ele, vai dando um tema e ele vai fazer um quadro. E aí é muito interessante ver o processo dele. Porque ele começa desenhando de um jeito e conforme ele está conversando, ele vai tendo outras ideias e ele vai alterando. Então, sempre tenha em mente que você vai alterar o que você está fazendo. Eu perdi completamente porque eu comecei isso. Mas é por causa do senso de ser severo demais e de comparação. Às vezes, um processo criativo, ele não precisa fazer sentido no primeiro momento. Sim. Quando a gente está, por exemplo, desenvolvendo uma escrita criativa, a gente é estimulado, principalmente na área artística, a dar vazão a coisas. Para que depois essas coisas criem forma, sabe? A gente também é muito condicionado, né, na necessidade de tudo ter um sentido absoluto. E, às vezes, a expressão da criatividade é a expressão de lugares escondidinhos da nossa mente, da mente inconsciente. Deixar isso vir à tona pode ser muito saudável. Botar para fora. E muitas vezes, principalmente no desenvolvimento da criatividade, o processo é mais importante que o resultado. Então, você vai, por exemplo, começar a dançar. Né? O processo de dançar é mais importante do que o resultado de dançar. Então, não é porque você não é um bailarino exímio que faz milhares de acrobacias que você não vai
aproveitar o processo de dançar. Da mesma forma, sempre teve vontade de aprender um instrumento musical. Aprenda, faça aulas, vá atrás de se experimentar nisso, né? Independente do resultado, porque isso vai te dar essa liberdade e vai te ajudar, inclusive, a lidar com a frustração. Porque você não vai... era a frustração que a gente estava falando. Você não tendo preocupação de ser o melhor naquilo, né? Que também tem a ver ali com o que o PJ da Fotografia falou, né? De cobrança autoimposta de fazer perfeito. Se você cada vez menos tiver essa preocupação com o perfeito, mas uma maior preocupação com o processo para chegar em algo interessante, mais você vai conseguir realizar. Porque daí você vai se frustrar menos, porque você vai entender que o processo é mais importante. A criatividade é resultado de treino, mas diferente de um músculo onde a gente repete as coisas de maneira padronizada para que aquele músculo cresça, a criatividade demanda liberdade, inclusive, de processo, de experimentação e de aproveitar esse tempo. Se você estiver muito cansado, é muito difícil ser criativo. Se você se exigir demais um super resultado numa determinada coisa, vai ser muito difícil você ser criativo. Então, respeitar o tempo das coisas, o tempo da experimentação, o tempo da evolução. Eu estou querendo editar, eu vi uma coisa lá, mas eu não consegui, eu não acho que isso aqui tá bom, porque não sei. Aí começa a cobrança, as exigências, eu não fiz, eu não experimentei, eu não me coloquei em movimento, eu não vivi o processo. Enfim, a gente precisa desses estímulos e a gente precisa desses treinos, mas sempre a partir desse olhar, sabe? De como é que eu lido com essa frustração. E às vezes não é naquele dia, deixa para o outro. Vai de novo e volta e mais uma vez, para que a gente vá desenvolvendo. Mas a gente pediu papel e caneta. Porque a gente quer treinar um processo criativo com vocês. Eu sei quem tá cheio de papel e caneta lá, professora Letícia. Distribui pros amiguinhos, professora. Tá fácil, né? Vamos lá. Gente, olha só. Para fazer esse exercício, não tenham medo do não sei se é o que a professora Letícia falou. Obrigada por sempre ser inspiração. Ai, que linda. Para o processo criativo, não tenha medo do absurdo. Quanto mais absurda a ideia, mais espaço você terá para criatividade, tá? A gente já vai dizer o quê? Olha lá o papel e caneta da professora Letícia. Chegou! Não julgue as suas ideias, tá? Deixe fluir livremente. Além de escrever, se vocês quiserem colocar no chat, super bem-vindo. Se não, deixa só escrito, que a gente vai dar de comando. Deixa fluir livremente, sem se preocupar se a ideia é boa ou ruim. É o mesmo processo do brainstorm. Deixa vir. É processo, é exercício, tá? Outra coisa, combine as ideias. Misture conceitos, coisa que vier na cabeça, deixa que venha. E visualize. Tente criar imagens mentais a partir dos estímulos que a gente for dando aqui, tá? Das situações que a gente vai pedir para vocês. O objetivo desse exercício é estimular a mente e te ajudar a pensar de forma diferente, tá bom? O objetivo é a gente se divertir mesmo. Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Eu vou fazer uma, depois o Alex vai fazer outras. Acho que eu ia fazer um fundinho. Quer fazer um fundinho? Pode fazer um fundinho. Centraliza você. Pra dar os Não, mas fica pertinho. Vou dar os comandos e vocês vão buscar essas respostas. Pode ser uma resposta escrita, pode ser um desenho. Deixa vir o que vier na mente, tá? E se vier e quiser botar no chat, vai ser super bem-vindo. Eu quero uma resposta para a seguinte pergunta. Qual é o gosto da nuvem?
Agora que você imaginou o gosto da nuvem, diz pra mim qual é o gosto de um raio. Eu acho que o raio é ácido. Qual é o gosto do raio pra você? E agora vamos para um outro lugar. Para uns mais absurdo, para outros menos. Se as cores tivessem personalidade, como seria a personalidade do amarelo? E do preto? Eu acho que o preto é muito elegante, né? Eu vejo o preto uma elegância. O amarelo eu não sei. Acho um amarelo ensolarado, atrevido. Atrevido é bom. Atrevido é bom. Azedo. O que será que é azedo? A Gisele das bonecas acha que o preto é forte. Acho que eles estão nas nuvens. O azedo, talvez a nuvem ou o raio, né? Eu achei que era ácido. Azedo é bom também. O algodão doce, limão, alegre, emo. Amarelo é vibrante ou vibrante, verdade. E outra pergunta. Se os animais pudessem votar, qual seria o partido dos gatos? Vixe. A gente tem uma gata tão ranzinza aqui em casa, tão ranzinza. Qual seria o partido da Sally? Não consigo. Não chegou ainda, vai chegar. Depois eu escrevo. O raio é metálico, muito bom, Prof. Flávia. Gente, e qual... Partido da preguiça. O partido da preguiça, muito bom, Dai, também acho. E se, qual seria o tema de um musical que fosse estrelado por uma dupla muito poderosa? Os vírus e as bactérias. Imagina um musical dos vírus com as bactérias. E muitos vírus. Muitos vírus. Pode ter vírus da herpes, o vírus... Ou vírus do Ipiranga. Ou vírus do Ipiranga. Lá, ó, PDB, Partido da Bagunça. Partido da Bagunça é muito bom. Nossa, o fim da raça humana. O tema do musical é muito bom. Te pego e não te largo. Te pego e não te largo é maravilhoso. Vamos para outra? Se houvesse tratamento médico para um traço de personalidade, qual seria o traço de personalidade que você curaria nas pessoas? Autocrítica. Autocrítica. Eu curaria o preconceito. Preconceito é uma característica? É um traço. Não é muito. Não é muito. Eu curaria o quê? O que vocês curariam? Teimosia. Nossa, eu ia querer dessa cura porque eu sou bem teimosa. Violência. Violência. A ira, né? Acho que um traço bom de personalidade para curar é a ira. Concordo. Poxa, prof, mas se curar a chatice, como é que eu fico? Eita, eu vou precisar de 1 tonelada desse remédio aqui pro Alex. Julgamento, é muito bom. Verdade. E o narcisismo. Um ego doente era bem bom de curar, né? Vamos para outra pergunta? Se as flores pudessem falar, o que elas diriam para os humanos? Saúde. Tem gente que é alérgico, né? Tem gente que é alérgico a flores. O que mais vocês acham que as flores diriam para os humanos?
admirem. Me admirem é muito bom, Gisele. Me admirem. Tô aqui enfeitando o mundo pra vocês. Tô só enfeitando. Pra mim, socorro. Pra mim... A professora Letícia deve adorar flores, né? A vida é curta. Me molhe. Me molhe, por favor, isso é bom. A Nívia, continuem cuidando de nós. Muito fofo, verdade. Maravilhoso, gente. Me deixe em paz, é ótimo. Leave me alone. Quero ficar no meu cantinho. Por favor, vá cuidar de outro canto. Todas morrem na minha mão. Ah, entendi, Lê. Não dá pra ser boa em tudo. Verdade. Verdade. Muito bom. Agora eu vou propor um outro exercício. Também criativo, tá? Esse exercício é para que a gente conte uma história juntos. E só que cada um de nós vai dizer uma palavra. Não me corte, é muito bom, Verônica, é isso mesmo. Não me corte. Olha só, cada um de nós vai dizer uma palavra e aí que a gente vai conectando. Eu vou começar com uma palavra, o Alex vai dizer outra palavra na sequência, a palavra que vier, pra gente tentar emendar uma palavra na outra, pode ser? Pra ver o que história que vai... Lembra que tem um delay, né? Ai, tem um delay, mas a gente espera um pouquinho, não tem problema. A minha palavra vai ser... peido. Diga outra palavra. Suave. Agora é com vocês. Peido e suave. O que vem depois? Pode qualquer coisa. Depois de suave, a palavra que vier. Compartilhar. Compartilhar. Peido, suave, compartilhar. Próxima palavra, gente. Cheiro. Cheiro. Peido, suave, compartilhar. Dinossauro. Cheiro e tímido. E depois dinossauro. Peido, suave, compartilhar. Cheiro, tímido, dinossauro. Teve um nunca ali, ó. Ai, nunca. Compartilhar, nunca, tímido. Dinossauro, a nossa história tá ficando boa. E depois do dinossauro, demorado. Demorado e cheiroso. Pense que delícia de peido. Ficou boa a nossa história, eu gostei. Gente, foi um estímulo, foi pra gente se divertir, pra gente deixar as ideias virem. Esse tipo de treino de associação criativa é muito poderoso. Você pegar duas palavras... Olha, eita! Eita! Agora ficou Começou bem bom, a ficar hein? difícil. O PJ deixou a coisa meio pastosa. É. Ficou preocupante. Ficou preocupante. Gente, já passamos do horário. Eu acho que hoje eu não vou entregar o oráculo para não exigir demais de vocês. Semana que vem a gente traz oráculo, tá? Beijo, professora Flávia. Beijo, Dai. Obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente tá aqui, talvez para falar de Instagram, talvez para falar de vídeo, ou para falar de peido. Mas a gente volta, tá? A gente ama vocês. Beijo, beijo. Valeu, gente. Boas noites. Muito obrigada. Pessoal Boa noite. do YouTube, valeu aí também. Vamos primeiro sair aqui, peraí. Se cuidem. Boa noite.